Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Como é que estão passando? O Zé está começando aqui todo o trabalho de transmissão nesse instante, né? E a gente vai para aqueles pequenos ajustes que a gente faz em todo o início, tá? Então, já deixo uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Como costumeiramente nós estamos aqui todas as terças-feiras, né? Nesse nosso processo agora, onde a gente faz essa interação online, certo? Deixa eu abrir meu Facebook aqui também, tá? Para que eu possa acompanhar e ver vocês, aqueles que já estão aqui. Ok? Só um minutinho. Só a gente se encontrando aqui, pessoal. Só um minutinho, tá? A gente já começa em breve. Perfeito. Ok. Tá, já estou vendo aqui, já tem algumas pessoas. A Lília, Mariluce, Luciana. A Luciana. A Olivia, boa noite, meninas, tudo bem com vocês? Como estão? Tudo certinho? Maurício também acabou de entrar, tá? E eu vou recebendo o link aqui, pessoal, eu também já vou passando para as pessoas que dependem que eu envie para elas, tá? Só um minutinho, tá bom? Aguardar o Zé colocar o link no grupo, aí já vou passando para todos aqui também. Vamos lá. Eu não sei se o Zé colocou, Zé, na 28ª, está colocando? Ah, tá, perfeito. O Zé está enviando. Alguns já entraram direto pelo Facebook, né? Mas alguns precisam do link, tá bom? Aí, já estão pedindo aqui, ó. Perfeito. A Ellen já conseguiu entrar também. Boa noite, Ellen. Só um minuto. A Verônica está pedindo o link aqui. Só um minuto que já está indo. Já, já, pessoal. O Zé está enviando. Estou recebendo aqui ainda. Legal, Zé. Vou te passar para algumas pessoas aqui também. Aqui copiado. Mandei aqui. Qual é o nome da pessoa? Ah, tá. Legal. Beleza. Maravilha. Bastante gente entrou, né? A Verônica, a Regina. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Mauro. Boa noite, Mauro. A Cristiane. Quem mais está aqui? A Luciana Andrioli. A Lília, já tinha falado, né? Legal, o pessoal está chegando. Mais 2 minutinhos, o Celso Paulo também entrou agora, tá? Já está aqui com a gente. A Maria Cleide, boa noite, pessoal, tudo bem? Legal. Aos pouquinhos, está todo mundo chegando, né? Aí, ó, maravilha. Ok, turma? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa abertura, então, agora. E aí, enquanto isso, as pessoas já vão acessando também, tá bom? Vamos fazer isso, então, agora? Então, vamos para o nosso momento de reflexão, de paz, de tranquilidade, o momento em que a gente se fecha, né? Para fazer o nosso contato com o Criador, com o Pai,
para que tenhamos condições de nos colocar também à disposição para receber todas as graças e todas as bênçãos que o Criador nos fornece, e a gente agradece e saúda todas as equipes espirituais que estão junto de nós nesse instante, anjos de guarda, mentores, protetores espirituais, que eles sejam convidados nesse instante para estarem conosco e nos envolver em muita luz e muita paz, para também proteger a nossa casa, os nossos entes queridos, né? O que é mais bonito, que todo esse trabalho que a gente está fazendo online, ele não é apenas uma aula da Escola de Aprendiz do Evangelho, ele passa a ser também o Evangelho no nosso lar. E é assim que a gente encara, porque é uma maneira de trazer a espiritualidade de luz, a espiritualidade superior, para dentro dos nossos lares. Então agradecemos a cada um desses nossos irmãos, que nós possamos também lembrar das equipes espirituais do irmão Rodolfo, que tantas e tantas vezes, tantas e tantas semanas nos receberam com tanta alegria ali naquele ambiente. Nós também possamos nos conectar com essa casa de luz, com essa casa de amor, que tantas e tantas vezes nos acolheu. Assim como também nós fazemos contato nesse instante com as equipes espirituais da nossa casa, do GENC, onde é a casa, onde nós também estamos ali, trabalhando, exercitando a nossa caridade. E nós vamos seguindo, agradecendo nosso querido companheiro irmão Rodolfo, pedindo a ele que nos encaminhe para que nós possamos estar em contato com o nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão de amor, nosso irmão de luz, que nos abençoa, que nos envolve, que nos permite, semana a cada semana, compreender um pouquinho mais os seus ensinamentos de amor, que aqui foram deixados por meio do seu Evangelho há mais de 2000 anos. Que Jesus esteja com cada um de nós nessa noite, nos envolvendo e nos inspirando bons pensamentos, para que nós possamos olhar para as nossas vidas com otimismo, com fé, com força, e seguir em frente, seguir caminhando, apesar dos desafios, apesar dos percalços pelo caminho, nós possamos ir superando, contornando as dificuldades, e junto com Jesus, nós vamos seguindo ao encontro do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Deus, que nos abraça, que nos ama incondicionalmente, que não exige nada de nós, apenas que nós possamos dar um passo após o outro, que tem toda a paciência e sempre vai esperar de cada um de nós o melhor momento que nós entendemos que é a hora de crescer, que é a hora de evoluir, que é a hora de sair das nossas cristalizações, dos nossos hábitos que nos paralisam, para que nós possamos evoluir e enxergar cada vez mais do alto o amor de Deus. E assim, agradecemos ao Pai, nosso Criador, e iniciamos as atividades dessa noite com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. E nesse instante, eu peço para que o Zé coloque a prece dos aprendizes para que a gente possa cantar junto. Que assim seja, graças a Deus. Auxilia
Só um minuto que cortou o som do Dirceu, pessoal.
Então, vai lá. Então, nós começamos da Eliana, depois a Regina e depois o seu, correto? Então, vamos que vamos. Tema 35. A vida é mudança, o dia de amanhã será diferente e marcará a vitória, se a diferença for para melhor. Tudo que colhemos hoje é fruto do que buscamos ou fizemos no nosso passado. Mas é bastante interessante olhar para trás e analisar o que fizemos e também a quantidade de vezes que mudamos as rotas de nossas vidas para sairmos de desequilíbrios e imperfeições que nossas atitudes desencadearam, obrigando a engolir as dores e recomeçar novamente. Hoje, fazendo essa retrospectiva, me sinto mais preparada, pois já conheço um pouco dos meus defeitos e estou esforçando para combatê-los. Aprendi a aceitar mais as dificuldades que me chegam e fazer o melhor no momento que estou vivendo. Assim tenho uma certa paz e confiança no futuro em busca da minha evolução. Tema 30. Servir com desprendimento, sem visar retribuições no mundo, é viver com sabedoria. Servir com o coração, estando disposta a fazer uma tarefa que possa ajudar alguém, dando o melhor de mim possível, dentro das minhas reais possibilidades, consciente de que não há mais espaço no meu íntimo em esperar retribuição alguma, significa para mim servir com desprendimento. A sabedoria é construída nesse processo de aprendizado constante, com a certeza de que somos um conjunto de espíritos, encarnados e desencarnados, que precisam uns dos outros e que quanto mais estivermos bem, equilibrados, melhor para o ambiente em que vivemos e, consequentemente, será melhor para mim mesmo. Assim vejo que viver com sabedoria é um constante processo em construção. Tema 23. Nos caminhos das realizações espirituais não há quedas definitivas. Todo amanhecer nos traz novas possibilidades e um novo recomeço a fim de seguirmos novos rumos e fazermos um novo fim. Independente do início de nossa jornada, a cada nova realização espiritual, sendo ela através do aprendizado pelos exemplos, ou através dos tropeços e novas tentativas, seguindo sempre adiante. Como uma criança aprendendo a andar, as dores nos joelhos são ínfimas se comparadas às realizações alcançadas estando-se de pé, começando pelas descobertas do novo, daquilo que não enxergávamos quando víamos a vida do berço e do solo. Ok, agora sim, Zé. Pronto. É um probleminha técnico, Zé. Eu não tinha ligado o microfone. Gente do céu, vocês não têm ideia o que é esse negócio online, viu? Cheio de emoções. Mas maravilha, graças a Deus aqui está dando certo, né? Agora sim, gente, boa noite a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei, né? A Regina está dizendo que o som está ok. Obrigado, Regina, legal. A Cleide que comentou, né? Poxa, que saudades das nossas aulas do irmão Rodolfo. Gente, eu também morro de saudade, de verdade. É um negócio estranho a gente, tipo assim, eu gosto muito de dar aula, né? E hoje, até estava comentando com a Ellen antes, né? O palestrante ele teve um imprevisto e ele não pôde dar aula, então eu acabei assumindo. Mas é muito estranho, porque às vezes quando a gente fala, né, a gente sente falta da interação de vocês. E justamente hoje eu quero incentivá-los a isso, tá bom? Então não quero ninguém dormindo aí hoje não, tá? Quem tá no sofá, aí, por favor, sai do sofá, joga o cobertor de lado, apesar que hoje, né, tá até meio calor, né? Não precisa tanto de cobertor. Mas eu gostaria muito que vocês pudessem interagir comigo, tá? Então, eu vou abordar alguns determinados assuntos aqui, eu quero ver a opinião de vocês
Eu estou alinhado com o Zé aqui pelo Skype também, né? Então, aquilo que vocês postarem no Facebook como pergunta ou comentário, imediatamente o Zé já vai repassar para mim aqui, para que eu possa usar o comentário de vocês, e aí a gente fazer essa... Gente, vocês não acreditam, mas começou a chover aqui em casa. Impressionante, né? Mas começou a chover. Ok? E aí a gente pode fazer esse intercâmbio, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, quero que vocês esperem 2 minutinhos, eu vou sair rapidinho, só vou fechar a porta aqui, senão o barulho da chuva vai atrapalhar um pouquinho a gente, tá? Só 1 minuto, por gentileza. Pessoal, voltei, tá? Que gostoso, né? Barulhinho de chuva, né? Parece o irmão Rodolfo, quando a gente estava lá e começava aquela chuva forte, e às vezes a gente não conseguia, às vezes nem ouvia o palestrante direito, tá bom? Então, nós podemos combinar dessa forma, turma? Eu gostaria muito da interação de vocês, tá? Para que não seja alguma coisa do tipo monólogo, né? Para que a gente possa recordar um pouquinho dos nossos momentos, que, assim como a Cleide comentou, né? Onde a gente tinha as interações, o comentário de todos, né? A participação de várias pessoas, várias opiniões, isso, para mim, é sempre muito importante. Eu acho que é muito importante a gente tentar ouvir a maneira de pensar de todas as pessoas, né? Eu pensei até, de repente, fazer algum tipo de interação de vocês pudessem entrar ao vivo, mas é muito complexo, viu, gente? Então, às vezes a gente arrisca numa situação como essa e pode ser que a gente tenha um problema maior aí e acabe perdendo a conexão, tá bom? Mas eu vou ficar muito feliz se vocês puderem fazer essa interação online comigo, tá? Então, coloquem o comentário de vocês no Facebook, tá? E aí o Zé, com base nesses comentários que vocês colocarem, ou perguntas, a gente vai fazendo essas interações aqui à medida que a gente for falando do tema de hoje, tá bom? Nesse instante, eu queria convidar o Zé Ricardo, porque a Lourdes deu uma notícia assim tão legal aqui no grupo de WhatsApp, né, a respeito aí de uma parceria muito legal com o Bom Prato, e eu queria que o Zé rapidamente falasse para a gente aí como é que foi essa parceria, o que rolou. Você consegue, Zé, fazer um comentário para a gente? Porque eu entendi realmente, acho como todos, né, de realmente muita importância esse passo que foi dado aí um pouquinho. Você fala para a gente, por gentileza. Pode ser? Sim. Sim. Fica à vontade, então. Tá. Então, foi a gente agora está tendo um pouco de dificuldade, um grupo reduzido, para fazer o preparo dos alimentos. E a possibilidade do Bom Prato foi interessante porque é uma comida bem balanceada, tal, vem fruta, arroz, feijão, uma misturinha, uma saladinha e também uma farofa, uma coisa do tipo. E eles vão passar a fornecer para a gente o alimento, né, de 100 a 120 marmitas. A gente precisa, na sexta-feira a gente liga e encomenda com eles, e eles vão preparar e entregar para a gente vai precisar retirar lá às 5h30, que é mais ou menos o horário que fica pronto normalmente quando a gente faz o preparo lá no Genk. Depois que passar essa quarentena, tal, que voltar ao normal, aí a gente avalia depois se a gente volta a fazer lá no Genk a comida também, ou se a gente mantém no Bom Prato também, se o Bom Prato vai continuar fazendo a entrega de comida no período da noite, porque eles abriram uma exceção agora, entregando não só o almoço, mas a janta também, por causa das pessoas das famílias que estão em situação de perder o emprego, tal, e a quantidade de pessoas que estão tendo mais essa necessidade de se alimentar. Também não está tendo comida nas merendas da escola, muitas crianças, né, que iam para a escola também e contavam com
com a merenda para se alimentar. Então, eu acho que foi uma parceria bem bacana que o Genk fez agora com o Bom Prato. Vai ajudar bastante a gente e principalmente as famílias, os moradores de rua, né? Em situação de rua. Eu acho que é mais ou menos isso, Dirceu. Legal, Zé. Parabéns a você, a todos que de alguma maneira participaram aí dessa ação tão importante, tá? Obrigado mesmo, viu? Pessoal, e realmente vem numa hora, parece que tudo culmina para que as coisas realmente fluam bem, né? O Renato colocou aí no final de semana que foram mais algumas famílias atendidas, né, com os alimentos, e acho que 20 e poucas famílias, também um trabalho maravilhoso aí, que tem sido puxado pelo Renato e pela Marlene, mas que tem o apoio de todos, né, gente? Todos aí, os colaboradores do Genk, dos grupos do WhatsApp, do Sopão, da escola, de outros grupos também que participam, né, do Ano Alimentos. Então, fantástico, gente, fantástico. O Renato conseguiu cestas básicas também com outra parceria que foi feita aí com uma outra entidade. Então, nesse instante, olha só que bacana. Talvez a gente não precise gastar com as coisas do Sopão, mas, em compensação, a gente pode direcionar os recursos para cestas básicas, né? Para atender tantas e tantas famílias que estão em necessidade. Então, graças a Deus, realmente, um trabalho muito bonito, com o esforço aí de todos, né? E a gente não cansa de enaltecer isso, que praticamente sempre foi a proposta do Genk, né? Que a gente não tivesse aí um grupo, apenas que uma ou duas pessoas trabalhassem, mas que muitos realmente se dedicassem, que todos pudessem fazer um pouquinho, e a gente fica muito feliz, né, de ver que as coisas estão realmente caminhando dessa maneira, né? Uma casa, não tem um nome mais apropriado do que a nossa casa, né? A casa nossa, realmente, onde todos ali dão o seu melhor, doam aquilo que pode, e graças a Deus tem sido suficiente para poder atender aqueles que estão próximos de nós, né? Aqueles que tanto estão sofrendo com essa pandemia, tá bom? Então, vamos aí realmente manter o ritmo e manter a força para a gente poder continuar. Pois é. Deixa eu só fazer só uma observação que eu acho que eu esqueci de Vai lá. falar um detalhe. A gente vai precisar pagar R$ 1 por refeição. Mas, Perfeito. mas aí eu acredito que com a contribuição de quem ajuda a casa, vai ajudar também a fazer a compra, porque acaba saindo bem mais barato do que a gente gasta hoje por refeição. R$ 1 é simbólico até, né? Certo. Não, perfeito. A parceria é que eles perfeito. disponibilizaram essa quantidade para gente que não é. Antes era uma por pessoa, né? Agora que eles liberaram por causa da solicitação. Mas a gente precisa contribuir com esse R$ 1 por refeição. Não, maravilha. Mas é o que você falou, né? É uma contribuição simbólica, né? Pagar 100 marmitas, a gente pagar R$ 100 realmente simbólico. A gente sabe que o custo disso é muito mais elevado, né? Mas que bom. Agradecer a Deus realmente por esse presente realmente que todos ganharam, né? Com certeza. Legal. Obrigado, Zé. Maravilha. Vamos lá então para a aula, gente. Já está, Zé, no ponto a aula? Já. Tá. Você vai botar a apresentação? Vai compartilhar a tela? Ok. Vamos lá. Ah lá, ó, o Celso está falando, Celso Paulo, que já comeu lá e a alimentação é muito boa. Ó, eu só vi até agora elogios realmente de tudo isso, viu? Ó, a Lourdes também comentou aqui, ó, vamos poder comprar mais cobertores. Verdade, gente. Tá frio, né? Que a gente possa reverter esse dinheiro para cobertores, para tudo realmente que precisa, né? A Erin colocou, as escolas da prefeitura estão entregando marmitas aos alunos, olha só, né? Então a gente percebe, né, em meio a tantas dificuldades e desafios, a gente percebe que todos estão aí realmente empenhados, inclusive as autoridades também, né, gente? A gente vê muito fake news, muita coisa acontecendo aí, mas as autoridades também estão fazendo a parte dela. Certo, gente? Conversados então, já me justifiquei, né? Hoje
eu sempre digo para vocês, como eu estou sempre participando, eu gosto realmente que outras pessoas venham fazer as aulas. Mas como isso não foi possível hoje, eu estou aqui de Severino para poder quebrar o galho, tá bom? Mas eu gostaria que vocês participassem comigo, tá? Então a gente vai estar falando hoje o cristão no meio religioso e no meio profano. O que seria isso, né? O profano, a gente pode entender como um lugar assim, fora da nossa casa, né? Um lugar, digamos assim, onde a gente está mais propício à tentação, né? Então, fala um pouquinho do nosso comportamento, como realmente que a gente deveria se comportar. Porque quando a gente vai para a casa religiosa, a gente sabe que o nosso comportamento é né? Então, lá a gente dá aquele sorriso bonito, fala baixinho, né? Fala calminho, ok? Mas, às vezes, quando depois a gente sai do meio religioso, aí a gente acaba se transformando naquilo que realmente somos, né? E nem sempre somos tão anjinhos como nos colocamos na casa religiosa, né? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso hoje, e o texto, né? Não sei se vocês leram a aula, mas o texto da aula, ele pontua vários tópicos, né, interessantes, que a gente pode ir comentando a respeito, e, mais uma vez, eu vou falar aqui, acordem aqueles que estiverem dormindo, né, para que a gente possa estar interagindo aqui e fazendo uso do comentário de vocês para a aula ficar bem produtiva, tá bom? Então, por favor, Zé, avance para a gente para o primeiro slide. Legal, gente. Diz-nos Emmanuel, né? Então, o texto ele começa com uma passagem de Emmanuel aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, ver se eu consigo aumentar. Legal, aí fica melhor para eu poder ler aqui também. Que todo trabalho idealista, realizado com o coração desinteressado, é, antes de tudo, a sustentação sutil para o trabalho mais profundo de transformação interior na nossa realidade presente. Então, todo trabalho idealista, né? Então, o que é um trabalho idealista? Vamos tentar exemplificar aqui. Trabalho idealista, o Sopão é um trabalho idealista, o Genk é um trabalho idealista, as cestas básicas é um trabalho idealista, o grupo falando sobre depressão, que a gente tem de sexta-feira, né, que o Jalmar e a Beth, eles estão levando esse trabalho à frente, é um trabalho idealista. Então, tudo aquilo que a gente realmente faz com o coração e de uma maneira desinteressada, porque ninguém ganha nada aqui, gente, né? A gente não ganha nada. É só realmente a realização pessoal da gente saber que está fazendo um bem para nós e para as outras pessoas. Então, é, antes de tudo, a sustentação sutil para o trabalho mais profundo de transformação interior. Então, o que ele está dando ensejo aqui para que nós entendamos o quê? Que quando a gente tem um projeto de vida, alguma coisa que muitas vezes não está associado com bens financeiros, nem com algum tipo de interesse pessoal, é algo realmente que a gente pode ser transformador para cada um de nós no sentido da nossa evolução e do nosso crescimento, né? Então é muito bacana que a gente encontre alguma coisa que nos faça feliz, alguma coisa que a gente possa servir a quem precisa e de uma maneira desinteressada, tá bom? Evidenciam essas palavras que o objetivo primordial é a transformação interior e compreendemos que a reforma íntima, com o decorrer do tempo, passa a ser exteriorizada sob várias formas de doação de nós mesmos. Então, gente, não tem um termo que nós usamos tanto, né? Desde que nós iniciamos o curso, que não seja a tal da reforma íntima. O que é a reforma íntima, né? É a gente identificar em nós os nossos vícios, nossos defeitos, nossas tendências, né? Entender aquilo de nós que não está legal, que não é bom, para que nós realmente possamos fazer um compromisso de mudança e nos transformar em pessoas melhores, para que, assim, nós consigamos evoluir e crescer. Então, essa transformação interior, essa transformação pessoal, ela depende do quê? De um compromisso de cada um de nós. Porque não adianta, embora realmente eu não conheça o coração de cada um de vocês, eu conheço aí a caderneta, o caderno de temas, né? Que vocês passam um pouquinho daquilo que vocês são, para que eu possa conhecê-los. Mas vocês realmente carregam no coração aquilo que é bom e que é ruim.
E cada um sabe naquilo que é bom e naquilo que não é ruim, que é ruim, né? Naquilo que precisa ser melhorado ainda, ok? Então, à medida que nós tomamos consciência disso tudo, a gente consegue evoluir e crescer e fazer um compromisso de melhoria e de reforma íntima, que é o objetivo, talvez, do nosso entendimento espiritual. Tá bom? Vamos lá, Zé, pode avançar. E ele fala, então, em primeiro lugar, né, da nossa... Quando a gente fala o cristão no meio religioso, das organizações religiosas, né? Então, criadas desde a época de Jesus, com uma infinidade delas. E qual foi a primeira grande organização que foi criada, digamos assim, organização religiosa, assim, logo depois que Jesus ele desencarnou, né? Lembra da Casa do Caminho? Muito comentada em algumas aulas, muito, assim, bem detalhada no livro Paulo e Estevão, né? Então, a gente vai entender realmente que uma das primeiras organizações religiosas que foram criadas foi a Casa do Caminho, né? Que depois se difundiu para outros núcleos, né? Quando Paulo ele saiu em viagem para outros continentes, o resto do mundo, ele foi fundando, né, aquelas igrejas, aquelas instituições religiosas, ok? Então, foi daí realmente que elas nasceram, tá bom? Sempre importante para unir o grupo de pessoas, né? É como eu gosto de brincar com vocês, né, pessoal? O que os peixinhos precisam? Vou ligar aqui o meu computador na tomada. Pronto. O que acontece com os peixinhos se eles não ficarem próximos do cardume, né? Então, o risco realmente de um predador chegar e você ser devorado por ele é muito grande. Então, os grupos religiosos, ele tem por objetivo também unir as pessoas, ok? Então, a gente, por exemplo, está aqui, a 28ª turma, que é a nossa turma. Então, é um grupo religioso. Então, a gente está unido, a gente tem uma sintonia muito parecida, a gente tem uma proposta de vida muito próxima, né? Então, por exemplo, surge um projeto, de repente, de ajudar alguma pessoa, todo mundo está engajado nesse projeto, e assim a gente vai se definindo, tá bom? Então, quando a gente fala de uma organização religiosa, é um local onde realmente as pessoas ali estão unidas com um propósito. Pode ser uma casa espírita, pode ser uma igreja evangélica, pode ser uma igreja católica e assim por diante, né? Pode ser que as pessoas se unam para fazer o bem sem qualquer vínculo religioso, ok? Isso também vale, tá bom? Encontramos no Espiritismo o Evangelho Redivivo, né? O que é o Evangelho Redivivo? É o Evangelho na forma mais simples, né, que ele existe, ok? Que é o Evangelho na forma mais simples? O mais próximo possível daquilo que Jesus nos deixou, ok? A vivência realmente do Evangelho de uma maneira bem simples, né? Tirando, digamos assim, tudo aquilo de recursos exteriores que foram colocados, né? Toda aquela questão da parte física, né? Às vezes tão importante para algumas instituições religiosas, mas o Evangelho Redivivo, não. Ele vivencia os ensinamentos de Jesus da sua maneira mais simples possível, para que possa chegar a todos aqueles realmente que necessitam da palavra do Mestre. Deixa de ter importância como casa física para ser valorizada como uma importante obra de caridade e trabalhos que elevam a criatura, né? Então, gente, se você for numa casa espírita, né, onde a gente tenta buscar essa simplicidade, você não vai ver uma casa luxuosa, uma casa implementada com recursos, decorações, não. É uma casa simples. Por quê? A gente não está preocupado com a questão física. Claro, a gente tem uma preocupação com a segurança, né? É uma casa que tem que ter segurança para poder oferecer, digamos assim, uma condição de segurança para as pessoas que ali frequentam. É uma casa que tem que estar limpa, né? A limpeza e higiene também é muito importante. Mas, fora isso, ela precisa o quê? Ter cadeiras, ter ali, às vezes, um recurso de um data show, né? Quando é possível, ou se não tiver também, vai acontecer o trabalho da mesma maneira, né? Mas fora isso, não precisa de mais nada, ok? E o que a gente serve para as pessoas uma casa espírita? A gente serve água fluidificada, né? Que é uma água onde a gente usa os recursos magnéticos, ok?
daqueles trabalhos que estão ali acontecendo, que são preces, que estão acontecendo ali em vários setores da casa, para que realmente as pessoas possam absorver a água, absorver realmente os ensinamentos que são ministrados ali por meio de uma palestra e recebam o passe no final dessas atividades, né? Então, as atividades, digamos assim, mais simples da casa, elas se baseiam basicamente nisso que eu acabei de comentar. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, né? Então, não adianta a gente querer se orgulhar, falar, não, achar que por ser espírita você está numa condição melhor do que outros. De maneira nenhuma, gente, ok? O Espiritismo, ele realmente nos permite ter uma visão um pouco diferenciada de algumas situações espirituais, nos colocam realmente numa situação de privilégio, mas isso não deve exaltar o nosso orgulho, tá? Tanto é que esse termo aqui, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, eu não lembro exatamente quem comentou, né, essa frase, mas ela significa basicamente o quê? Que o Espiritismo no futuro ele deve até terminar, ele deve acabar, né? Ele não deve existir. Porque há uma tendência de que todas as religiões migrem para as práticas espíritas, né? O intercâmbio mediúnico com aqueles que já desencarnaram, né? Ou a compreensão de que a vida não termina no túmulo, ok? Então, há uma tendência de que as igrejas, as instituições religiosas, elas migrem para esse conceito de visão muito parecida com o Espiritismo. E, realmente, se as outras religiões migrarem para esse tipo de vivência, né, não tem necessidade de você ter uma instituição para chamar de casa espírita, porque todas, de certa forma, serão casas espíritas, né, que realmente tem uma visão espiritual. Viver conforme os princípios que ensinamos, nos transformando de dentro para fora, né? E às vezes é complicado. Eu estou aqui numa condição realmente de expositor hoje, né? E quem me vê pela primeira vez, fala, nossa, quem não me conhece na vida íntima, fala, esse cara é sensacional, né? Nossa senhora, olha só, né? Porque eu falo um monte de besteiras aqui para vocês, ok? Mas será que eu vivencio tudo que eu falo para vocês? Né? Essas palavras bonitas, né? Essas palavras rebuscadas que às vezes a gente usa, ok? Que a gente decora de tanto ler, né? Ou de ouvir em outras palestras. Será que eu vivencio isso? Então, viver conforme os princípios que ensinamos é difícil, ok? E realmente a gente tem que buscar a transformação de dentro para fora, ok? Então, eu não estou preocupado com aquilo que as pessoas pensam de mim, mas eu mesmo preciso entender que eu sou um ser limitado, né? Que eu não vou conseguir progredir tudo que eu posso numa mesma encarnação e que, aos poucos, um passo de cada vez, eu vou resolvendo, como diz o Alberto Almeida, uma encrenca aqui, uma encrenca ali, e assim eu vou me transformando como pessoa, tá bom? Então é assim que as coisas devem caminhar. Vamos lá, Zé, vamos avançar? Não tem nenhuma pergunta, Zé? Vamos lá, deixa eu ver aqui, parece que tem uns comentários aqui, deixa eu ir no Facebook. Vamos lá, vamos tentar aqui. Olha, vamos lá. Tá. Ok, estão parando aqui, ó. Agora, a Carol está dizendo aqui, eu também já peguei marmita de lá e é muito bom mesmo, falando ainda do bom prato, certo? A Ellen, falando que o número de famílias tem aumentado consideravelmente, eu também concordo. A Regina está dizendo aqui, ó, a casa espírita é um resgate ao cristianismo primitivo, como da Casa do Caminho relatada no livro Paulo Estevão. Isso mesmo, Regina. Aliás, o espiritismo é o resgate do cristianismo primitivo, consequentemente, a casa espírita deve ser também. Perfeito. A Cristiane está dizendo um retorno às atitudes simples do Cristo. Também, muito bem colocado, Cristiane. Aí, galera, obrigado pela colaboração, tá? Então, significa que eu não estou aqui fazendo comentários sozinho. Vocês estão interagindo comigo aí. Obrigado, tá bom? E eu estou aguardando outros, tá? Então, vamos lá, então. No centro espírita, né? No centro espírita é aquele lugar que a gente vai, como eu disse, a gente vai falando baixinho, oh, meu irmão, meu amigo, né? Então, ali, realmente, a gente põe a máscara, né? Quando a gente vai para a instituição religiosa, e ali a gente faz de conta que é anjo, ok? E talvez seria uma projeção realmente daquilo que nós queremos ser um dia, né? Mas
muitas vezes as nossas atitudes, eu falo por mim, viu, gente? Ela não condiz com esse comportamento tão digamos assim, bonito, né? Que às vezes a gente vê quando nós estamos na casa espírita, numa casa religiosa. Então, a nossa convivência dentro da casa espírita, ok? Então, a gente precisa realmente aprender o quê? A ter uma convivência harmoniosa, né? Muitos de nós, a gente percebe realmente como que é difícil, às vezes, mesmo debaixo do mesmo teto, debaixo de um mesmo lema, né, debaixo de um mesmo conceito religioso, às vezes existe ali as disputas, existe ali as discussões, né, os comportamentos intempestivos, né? Então, isso tudo é muito complicado. Então, a gente precisa observar isso, ok? Vocês, certamente já perceberam que isso realmente acontece. As pessoas que estão dentro de uma casa religiosa, e aqui a gente fala de uma casa espírita, não são anjos, gente. A gente não adquiriu ainda esse patamar de anjo, né? Nós somos espíritos em marcha, né? Espíritos em reforma, espíritos em progresso, tá bom? Então, é muito comum que, às vezes, a gente destoie de alguns comportamentos dos quais a gente não gostaria que viéssemos a cometer determinados erros, né? Então, é muito importante a gente tentar manter dentro da casa espírita, né, essa harmonia, essa boa convivência, ok? E aqui ele dá o exemplo da Casa do Caminho, né? E quem lê o livro Paulo Estevam vai lembrar que dentro da Casa do Caminho também tinha ali seus problemas, né? Então, tinha ali o Tiago, né, que ele realmente tinha, assim, um pé no judaísmo, ele tinha bastante dificuldade da convivência com o Paulo, né? Que o Paulo, depois que se converteu, ele ficou totalmente voltado aos ensinamentos de Jesus e não queria essa mesclagem com o judaísmo, né? Então, você percebe que houve muitos problemas de convivência entre eles ali. E a gente tem também dentro da nossa casa, tá? Só que precisamos ter serenidade para poder entender que às vezes a gente precisa ser bem flexível e não chegar aos limites dos limites, né? Senão fica difícil. Manter dentro da casa espírita uma atitude de serenidade, equilíbrio, simplicidade e colocar em prática o dai com a mão direita sem que a esquerda veja, né? Então, é muito realmente daquilo que a gente faz, né? E isso está de acordo realmente com aquilo que Jesus nos pede, né? Então, olha, aquilo que você faz com a mão direita, não deixa que a esquerda veja, perfeito? Embora é sempre bacana a gente poder elogiar, né, os bons exemplos, os bons acontecimentos, né? Então, mas é muito bacana a gente também se policiar na questão da vaidade, né? Porque, de repente, eu posso me envaidecer, falar, ó, eu sou dirigente da escola, eu sou palestrante, sou isso, sou aquilo. Gente, simplesmente eu tenho por obrigação, né, de estudar um pouco mais do que vocês. Por quê? Porque com certeza eu pisei mais na bola do que cada um de vocês, né? Esse talvez seja o meu grande compromisso. E por isso que eu tive que ir por esse caminho, às vezes, de dirigir uma escola, de tentar realmente ministrar algumas palestras, porque a minha necessidade de aprendizado é muito maior, né? Então, não há o que se envaidecer por isso. Uma atividade importante a ser feita, como todas as outras que são feitas, né? Que é uma atividade mais gloriosa e mais bonita do que aquilo realmente que tem sido feito pelo pessoal do Sopão, que tem sido feito pelas pessoas que estão colaborando com a questão da cesta básica, né? Ou pelo Jomar e pela Beth, que toda sexta-feira se reúne com essas pessoas que ainda vivenciam a enfermidade da depressão e precisam ali estar juntos, estar unidas. Então, tudo isso é muito bonito, ok? E, às vezes, não há necessidade de elogio, não, né? A gente entende realmente que é uma atividade importante e que a gente realmente possa, cada vez mais, trabalhar para que elas possam se multiplicar dentro de todas as casas religiosas. E aqui um pontinho que ele coloca também, a pontualidade e a disciplina dos trabalhos, né? Então, uma coisa que eu sempre prezei, gente, até em respeito, né, para aqueles que têm compromisso, é a gente ter hora para começar, mas ter hora para terminar também, né?
o que é combinado não é caro para ninguém, né? E foi isso que nós nos propomos até o início do curso. Então, início para começar, início para poder terminar. Então, aqui hoje nós vamos acabar às 21h30, ok? Então, pelo menos a nossa proposta é que se faça dessa maneira, tá certo? Mas é claro, se houver uma emergência, uma situação que a gente precisa prolongar um pouquinho também, nós liberamos aqueles que têm compromisso e seguimos realmente a orientação no auxílio daqueles que estão em necessidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí no Facebook. Vamos lá. Ok. A Olivia comentou, o maior desafio é manter essa atitude dentro do nosso lar. Verdade, né, Olivia? Né? Como é difícil isso às vezes, né? A gente realmente... o nosso próximo, o próximo mais próximo de nós são os nossos familiares, que nos conhecem muito bem e sabe aquilo que nos tira do sério, né? Mas é um ambiente, muitas vezes, às vezes tenso, mas é um ambiente de muito amor, né? Que no fim, realmente, o respeito prevaleça. Aí eu tenho aqui o Zé também comentando, o trabalho voluntário é o mais bem pago de todos. Zé, a paga contratada, né? E aquele que começa a fazer, começa a receber, né? Não importa que você começou há 10 anos atrás, se você começar, outra pessoa começar a trabalhar amanhã, ele já começa a receber exatamente igual, né? Igual na parábola de Jesus, ok? Da paga contratada. A Regina comentou, Jesus nos ensina a não sermos hipócritas. Hipócrita significado aquele que demonstra uma coisa quando sente e pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir, né? Então, perfeito, é isso mesmo, tá bom? Então, que a gente realmente... a hipocrisia é alguma coisa ruim, né? Que a gente cobra uma atitude, uma ação das outras pessoas, mas normalmente nós não agimos daquela maneira. Isso é ser hipócrita, tá bom? Zé, vamos avançar? Por favor? Então, pessoal, líderes espíritas, tá? Deixa eu achar aqui no ponto. Quem quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos, né? Então, esse, pessoal, é o objetivo daquele que é líder espírita, né? Então, aquele que é líder em alguma coisa, de uma atividade, de um trabalho, de uma casa, de um curso, é esse o seu objetivo aqui, ó. Você quer vaidade, você realmente quer ser reconhecido? Então, quem quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos, né? Então, você quer ser reconhecido? Você tem que ser aquele que serve mais, que vai dar bons exemplos, que vai mais servir ao teu próximo, tá bom? Evitar as disputas dentro das casas espíritas e manter sempre o equilíbrio, né? A gente volta a comentar um pouquinho a respeito disso, né? Como é perigoso isso, ok? Briga entre presidente, vice-presidente, diretoria, né? Então, é sempre muito complicado, gente, é sempre muito complicado. Então, um exemplo muito, muito bacana disso foi quando nós fomos montar a diretoria do GENC. Embora nós tenhamos, por uma questão organizacional, cargos, ninguém nunca se preocupou com isso, né? O meu cargo, que não convém nem falar qual é tão importante quanto o cargo da Lourdes, que eu também não vou dizer qual ou o cargo da Beth, ou o cargo da Marlene, da Adriana, e assim por diante. Então, é só uma questão realmente organizacional que a gente precisa ter cargos, mas o maior, digamos assim, e o mais importante dentro da casa espírita, e realmente aquele que tem mais valor, é aquele que mais serve. E a gente tem tido vários exemplos, né, gente? Tem vários exemplos aí, muito bonito, de pessoas que estão servindo bastante ali, né? Eu realmente vejo exemplo todos os dias ali, e realmente exemplos a serem seguidos, com certeza. O líder autêntico é certamente aquele que sabe habilmente conduzir os grupos de homens numa direção projetada em que sua opinião seja prevalecida, mas despertando no grupo o desejo e a participação de todos no objetivo maior, servir a Jesus, né? Então, que a gente não se exalte, ok? Principalmente os médiuns precisam tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes os médiuns eles são figuras assim muito procuradas em uma casa espírita.
que todo mundo quer, fala, nossa, exalta muito realmente a importância deles, né? E o médium ele acaba se ele não estiver muito bem preparado, ele acaba se achando importante. Até tem uma historinha do Chico, né? Que alguém procurou ele uma vez e falando para ele, nossa, Chico, eu estava aqui, estava morrendo de dor, tinha uma dor muito forte nas minhas costas, e a hora que você colocou a mão de mim, eu sarei, né? Você é um santo, Chico. E ele, coincidência, meu filho, foi uma coincidência. Reconheça, ou melhor, agradeça a Jesus, né? Ele que realmente tem todo o poder e toda a glória, ok? Então, uma saída que a gente tem, né, principalmente aqueles que são líderes espíritas, quando alguém começa a elogiar muito, agradecer e falar, olha, amigo, maravilha, mas ó, o mérito é de Jesus, né? Porque gente, a gente faz a maioria das coisas porque nós somos inspirados, ok? São os bons espíritos que estão aí nos inspirando em boas ideias, ok? Para que a gente consiga cada vez mais seguir no bom caminho. Eles estão ali o tempo todo. Vai lá, ajuda aquele irmão que está precisando, né? Coloque em andamento esse projeto que você tem, vai dar certo, a gente vai te apoiar daqui. Então, é inspiração que a gente recebe todo o tempo. Então, não é coisa que sai da nossa cabeça. Sabe que essa escola que nós começamos aí há 3 anos e pouco, né, quase 3 anos, um dia a gente teve ideia de iniciar ela. A ideia não veio da minha cabeça, gente, foi inspiração, né? Então, eu, de repente, falo assim, eu comecei o curso da 28ª, grande coisa, porque a ideia não é minha. Certamente alguém me inspirou, né? E a gente tocou em frente, encontrou pessoas maravilhosas que abraçaram o projeto junto comigo, e hoje a gente tem aí um grupo maravilhoso, que é um exemplo para todos nós, né? A gente não cansa de ver tantos bons exemplos de caridade e amor ao próximo que esse grupo da 28ª turma dá, né? Parabéns a todos. Vamos sempre lembrar das palavras do Mestre. Por muitos vos amardes, serei, e por muito vos amardes, serei reconhecidos como os meus discípulos. Olha só, gente, que bonito isso, né? Olha que bacana. É muito engraçado, né? A gente está um pouco distante agora, mas logo no início, quando a gente começou o projeto lá no Genk, né? Uma vez a gente estava numa reunião lá e eu falei, gente, não tem um lugar assim, e não tem pessoas mais especiais que eu gosto de estar do que com vocês. Então, são pessoas realmente que, a maioria das pessoas que aqui estão, são pessoas que eu vejo como irmãos mesmo, pessoas que eu sinto de verdade, sabe? Pessoas próximas de mim, que eu confio, que eu gosto da companhia, que eu gosto de conversar, né? Então, vai muito por esse caminho aqui, ó. É por muito vos amardes que sereis reconhecidos, né? Porque realmente a gente se ama. Claro, tem algumas diferenças de vez em quando, claro que tem, ok? Isso é muito natural. Mas a gente sabe contornar e superar tudo isso. É isso que é bacana, né? Então, que a gente possa se amar como verdadeiros irmãos, gente. Porque realmente é esse o sentimento que eu tenho por cada um de vocês. E tem a fala do Emmanuel aqui, ó, que ele esclarece com muito acerto, né? Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio, né? Então a gente tem que agradecer, amigos, por a gente ter disposição, por a gente realmente ter saúde para poder estar ali, ó, servindo no trabalho com Jesus, né? Essa já é a nossa grande recompensa, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, Regina comentou, Jesus foi e continua sendo o exemplo máximo de liderança que a Terra já teve notícias. Sem dúvida nenhuma, Regina. Sem dúvida nenhuma. Maria Cleide falou que está procurando. Ela sempre trabalha para conter o ego dela, né? E é uma coisa que a gente precisa se exercitar mesmo, viu, Cleide? Porque às vezes as pessoas não fazem por maldade, né? Mas é muito natural. Nossa, como você é bom, como você é isso, como você é aquilo. Gente, é preciso tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com essa exaltação da vaidade. Tá bom? Vamos lá, Zé, pro próximo? Enquanto eu tomo uma aguinha. Fanatismo religioso, gente. Isso é uma coisa extremamente perigosa, né? Eu vou ler aqui, ó. A crença de que melhoramos da noite para o dia
surge o entusiasmo exacerbado que não condiz com as nossas atitudes e exemplos, né? O que acontece, né? A maioria de nós, quando conhece, isso aconteceu comigo, viu, gente? Eu conheci o Espiritismo e parece que da noite para o dia eu consegui, assim, ter todas as respostas que eu queria. Então você fica feliz, você fica alegre, fala, nossa, que legal, eu encontrei agora um caminho que eu estava procurando, né? E você tem aquela certeza de que realmente vai trazer para você benefícios assim duradouros, né? Benefícios a longo prazo. E aí a gente entra naquela atitude de querer converter todas as pessoas. Achar que porque o Espiritismo nos trouxe resposta e nos trouxe uma realização pessoal, que isso também vai servir para todos. E não é assim que funciona, né? Porque nem todos estão no mesmo momento de evolução que você. Aí você, de repente, vai falar dessas ideias maravilhosas para outras pessoas, as pessoas falam, que é isso? Você se tornou um fanático religioso, né? Só fala disso, agora não fala de outra coisa. E isso, às vezes, machuca e dói. Legal? Mas a gente precisa tomar bastante cuidado, tá bom? Cuidado porque e não querer converter as outras pessoas, né? A gente, como ele fala aqui na frase, né? O nosso entusiasmo exacerbado, né? E a gente precisa entender o quê? Que as nossas atitudes, os nossos exemplos, têm que falar muito mais alto do que aquele processo de convencimento que a gente quer submeter as outras pessoas, tá bom? Querer convencer pela fala, pela força, né? Acreditar da mesma maneira que nós acreditamos, isso não vai acontecer. Então, se nós queremos converter outras pessoas para esse caminho que nós entendemos ser o mais acertado e que pode trazer a paz para as outras pessoas, só tem uma maneira de nos conduzir, é dando o nosso exemplo. O seu exemplo de transformação, né? Transformando a si mesmo, se tornando uma pessoa diferente, tendo atitudes diferentes, isso com certeza vai convencer a qualquer um, principalmente aqueles que te conhecem, né? São pessoas que vão chegar em você e falar, puxa, mas você está diferente. O que aconteceu com você? Você está mais calmo, né? Você não está falando tanto, você está ouvindo mais, você não está gritando mais tanto como você gritava, né? Então, essa mudança nossa digamos assim, o combustível necessário para que nós possamos converter, principalmente aqueles que mais gostamos, tá bom? Eles estão de olho em nós. A importância de respeitar todas as religiões, gente. Eu costumo brincar, né, que para mim, a melhor religião que existe é aquela religião que faz bem para você, né? Então, se você está bem como católico, né, está em paz, encontrou ali o seu caminho, por que eu vou tirar você do catolicismo e trazer você para o espiritismo? Você já se encontrou, você está bem, né? A religião que te deixa feliz, que te dá paz, é o catolicismo, certo? Ou se você se encontrou ali com o evangélico, né? Isso te dá paz, te deixa feliz. Por que eu preciso, de repente, tentar tirar você do seu caminho e, para poder exacerbar a minha vaidade, o meu orgulho, achar que a minha religião é a religião certa para você? Então, a gente precisa aprender a respeitar isso nas pessoas, tá bom? Mais uma vez, gente, é o nosso exemplo, tá? São as nossas atitudes que vão convencer as pessoas, a ponto delas chegarem um dia para a gente e falar, puxa vida, eu queria conhecer o lugar que você frequenta, né? Porque isso te transformou tanto, você está tão diferente, você está uma pessoa tão bem, tão melhor do que você era, né? E realmente eu quero entender melhor todos esses ensinamentos que você recebeu. Não converter as pessoas à força, apenas para exaltar seu orgulho, pois você acredita que sua religião é melhor, né? Fora o risco, gente. Eu já vivenciei situações de pessoas, né? Que, digamos assim, tinha lá, não estava assim 100%, né? Mas seguia o catolicismo, aí alguém, por alguma razão, convenceu aquela pessoa que ser evangélico, ela ia ser mais feliz. E ela foi, por um tempo, ela ficou lá seguindo a igreja evangélica. E o que aconteceu com essa pessoa? Depois de um tempo, ela não se tornou nem evangélico e nem católico. Okay? Abandonou tudo. Ficou frustrada com as coisas espirituais, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque a nossa responsabilidade também é grande, se a gente desviar alguém do seu caminho.
tá bom? Muito cuidado com o aconselhamento vindo do médium, que muitas vezes não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? Pessoal, não é porque é médium que a gente não vai questionar aquilo que está sendo dito, tá bom? Temos que tomar muito cuidado, ok? O Chico dizia que o melhor médium é aquele que é menos enganado pelos espíritos zombeteiros, ok? Se o Chico dizia isso, o que a gente vai pensar dos outros, né? Então, gente, você de repente teve uma conversa com um médium que estava ali, digamos, um processo mediunizado, digamos assim, né? E recebendo inspiração da equipe espiritual e algo foi dito para você, você precisa questionar isso também. Você precisa criticar esses pontos que foram ditos, tá bom? Se isso realmente tem fundamento nas verdades ensinadas por Jesus, ok? Se de repente você teve um aconselhamento mediúnico, o médium chamou sua atenção, ficou bravo com você por meio do espírito, a gente precisa refletir um pouquinho nisso, tá bom? Não é assim que espírito superior se comporta, né? Espírito superior, ele chama a nossa atenção de uma maneira sempre muito doce, muito tranquila, né? Mas nunca, de repente, com agressividade, tá? Só estou exemplificando aqui, mas é um ponto que a gente precisa sempre estar atento, né? Porque fica a impressão de que só porque é médium é santo, e não é. Médium também é um irmão que está em progresso, em crescimento, em evolução, e pode cometer erros da mesma maneira que nós, perfeito? É um exemplo ruim, né? Mas eu esqueci até o nome dele aqui, mas aquele de Goiás, lá, né, que teve aqueles problemas todos no decorrer de 2019, né? Que encheu a página dos jornais, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo, ok? Sempre questionando se realmente as atitudes do médium, elas condiz realmente com o evangelho do Cristo. A evolução é sempre lenta e sempre conquistada no trabalho íntimo, no estudo e na prática dos ensinamentos cristãos. Gente, é o esforço de todo dia. Nós estamos nessa jornada, nessa caminhada há quase 3 anos, ou já há 3 anos, né? Acho que completamos 3 anos agora em outubro, setembro, se eu não me engano. Então, teve que ter esforço, teve que ter ali, ó, disciplina, semana após semana, né? Tem uma aula que você estava meio cansado, tem um palestrante que você se identificou mais, teve outro que você se identificou menos, mas você foi até o final, né? Um dia você pescou uma liçãozinha importante de uma aula que não fez muito sentido, mas na próxima aula aquilo já fez sentido para você, e é um trabalho do dia a dia, um trabalho de formiguinha, né? Que a gente vai tentando conquistar dia após dia. Vamos lá, ver se tem alguma coisa aqui. A Cristiane está comentando, na rede social aparecem muitos textos ditos como psicografias, mas parecem tendenciosos. Cristiane, o exemplo perfeito é o que a gente chama de fake news, né? Quanta coisa que é atribuída ao Chico e não é do Chico, ou é atribuída a algum outro médium. A gente precisa tomar muito cuidado, gente, principalmente quando a gente repassa alguma coisa sem checar a fonte, né? Tomar muito cuidado. Nós temos uma responsabilidade aí, ok? E é o que a Cristiane falou, ó, às vezes aparece com termos tendenciosos, né? Então, vamos ser críticos, ok? E realmente avaliar aquilo que nós estamos recebendo. Maria Cleide fala, ó, nosso Deus é único em todas as religiões, é isso aí. É muitos caminhos para poder chegar até Deus, né? E ele respeita isso em nós. Herculano Pires disse uma vez, um fanático espírita é uma aberração, porque o espiritismo está sujeito ao exame crítico, onde se fala de crítica no sentido exato do termo, que é o do exame aprofundado e sereno das coisas. Não há lugar para manifestações de fanatismo. Nossa, maravilhoso, perfeito, viu, Regina? Muito, muito, muito sereno e muito, muito racional, né? Tudo isso, muito legal mesmo, né? Muito legal, muito bacana mesmo, muito apropriado, eu diria mais, tá? É isso mesmo, muito bem colocado, tá bom? Vamos avançar para o próximo, Zé? Deixa eu ver aqui quanto que falta ainda. Isso eu tenho que dar uma acelerada, tá bom? Intolerância religiosa, gente, né? O perigo da intolerância religiosa, isso é uma coisa complicada. E a gente vê isso, né, em grupos que, às vezes,
são um pouco mais agressivos, né? No Oriente Médio isso é muito comum, ok? Às vezes aqui, não sei se vocês vão lembrar de algum exemplo aí, não deixemos que a intolerância religiosa nos envolva, criando separação entre quem quer que seja, principalmente no seio da própria família espírita, né? Dentro do espiritismo, a gente tem várias instituições, vocês sabem disso, né? Eu já expliquei para vocês. Então, tem a Aliança Espírita, tem a USE, tem a Federação Espírita, tem outras aí, né? Então, às vezes, mesmo essas instituições dentro do espiritismo, elas não conseguem sentar numa mesa e conversar. Olha só como realmente ainda não somos espíritos em evolução, certo? Então, vamos tomar bastante cuidado com isso. A gente tem tomado um cuidado, assim, bem interessante, né? Tanto o Renato quanto o Ricardo, quando eles estavam convidando palestrantes, assim aqui também, no nosso curso também, para o GENC, para dar palestra no GENC, e ontem foi a palestra da Sibeli, né? Muito legal, e a gente realmente não fazer essa diferenciação, tá? A gente não está preocupado com isso, tá bom? Então, nas nossas aulas, nas nossas palestras, tem pessoas da USE, tem pessoas da Federação, tem pessoas da Aliança Espírita, nós realmente não estamos preocupados com isso, tá bom? Vamos lá, Zé? Que eu só tenho 10 minutos. O cristão no meio profano, né? A conduta do cristão, no entanto, não pode ser dúplice, uma para dentro da casa espírita, onde trabalha, e outra distinta para o mundo externo, campo da luta material, né, gente? Então, aquele anjinho que chegou na casa espírita falando docinho, não, meu irmão, né? A hora que sai da casa, a hora que, de repente, se vê livre, né? E longe dos olhares daquelas pessoas que o estão acompanhando, aí ele se transforma, beleza? Então, é isso realmente que a gente está falando. A gente não pode ter dois discursos. E aí tem uma fala do Emmanuel. As mãos ingratas e as bocas infelizes, os corações enrijecidos e as almas doentes que nos cercam, constituem hoje a colheita da nossa própria sementeira de ontem, no terreno do destino, né? Falando realmente que a gente tem do nosso lado tudo aquilo que nós merecemos. Essa que é a grande verdade, ok? Tudo que nós merecemos, a gente tem do nosso lado, ali na nossa família, nosso grupo de amigos, nosso grupo social, as pessoas que nos cercam, são pessoas realmente que precisam, que nós atraímos ali com base na nossa sintonia, tá certo? Então, que nós realmente possamos buscar a purificação e cada vez mais realmente ter aí um caráter único, numa única personalidade, onde a gente vai entender as nossas limitações, mas o mesmo discurso que a gente tem na casa espírita, a gente também vai ter fora dela, né? E o mesmo discurso, gente, eu não estou dizendo para ninguém sair gritando e falando, eu sou espírita, né? E fazendo eco com isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Nós precisamos gritar para o mundo, ok? Que nós somos espíritas, nós somos cristãos, mas através das nossas atitudes, ok? Através dos nossos exemplos, tá? É assim que a gente deve gritar para o mundo. Não gritando, eu sou espírita, eu sou de Jesus, eu sou isso, eu sou aquilo. Não precisamos nem mencionar isso, mas as nossas atitudes e os nossos exemplos têm que ser condizentes com aquilo que Jesus nos ensinou, tá bom? É isso realmente que vale. Vamos lá, Zé? No trabalho. No desempenho de qualquer função de trabalho material que nos proporcione recursos necessários ao sustento familiar, apresenta na vida diária inúmeras oportunidades de comprovarmos as transformações que o Evangelho de Jesus processou em nossa alma. Amigos, eu vou ser bem franco para vocês. Eu tenho um ambiente, trabalho na indústria, né? Um ambiente assim bem forte, né? Bem exigente. E eu vou ser bem franco, pouquíssimas pessoas ali sabem que eu sou espírita. Por quê? Porque não é um ambiente para você tratar de religião, ok? Mas o meu discurso não pode ser diferente. Porque ali, ó, clima de competição, no trato, às vezes, ele coloca aqui subalternos, é um termo até ruim de falar, né? Mas pessoas, às vezes, que você tem, digamos assim, a liderança ou o comando, né? Vamos entender dessa maneira, tá bom? Então, a gente não deixar que esse tipo de conflito mude o nosso discurso, né?
Eu não preciso gritar no meu trabalho ali, eu sou de Jesus, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas mesmo no trabalho, as minhas atitudes e aquilo realmente que eu faço, deixo de fazer, ela realmente tem que acontecer conforme Jesus nos ensina, conforme aquilo que ele nos ensinou, tá bom? A disciplina e a ordem são fundamentais em qualquer atividade. A ociosidade é nociva ao homem porque do seu trabalho depende uma parcela na composição do produto final, cujo valor é calculado pelo esforço comum despendido. Gente, falar de ociosidade, eu sei que muita gente aí está em home office, muita gente às vezes está desempregado, e muitas pessoas às vezes estão até mesmo afastadas do trabalho, né? Porque a empresa ainda não retomou a atividade. E é muito difícil, né, gente? A gente sabe, às vezes, como é complicado ficar em casa, né? E a gente sente falta de algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho. Então, essa pandemia nos mostrou realmente que a gente precisa ser bastante paciente nessas questões também, né? Que é difícil. Que nós nos acostumamos a ter ali uma ocupação, né? Um período de férias é uma coisa, né? Você sai de casa, mas você sabe que você tem data para voltar e assim por diante. Mas realmente viver nessa ociosidade forçada que realmente nos foi imposta é algo complicado. É, portanto, no trabalho material que despendemos a maior parcela de tempo e onde podemos medir a nossa resistência e fidelidade aos bons propósitos cristãos que desejamos manter na presente existência, né? Porque ali no trabalho está cheio de oportunidades, gente, ok? Né? São colegas de trabalho, são, igual eu falei, ambientes de competição, né? Onde pessoas buscam destaque, buscam, muitas vezes, às vezes, até passar a perna umas nas outras. Então, o ambiente de trabalho, ele é muito oportuno para que realmente a gente possa se avaliar se a gente está agindo realmente conforme os ensinamentos do Cristo. Vamos lá, Zé? Eu parei um pouquinho dos comentários, viu, gente? Porque senão eu não consigo cumprir o tempo aqui, ó. A Mary está dizendo, eu devo ser luz onde estiver independente de religião. Isso mesmo, Mary. A Maria Cleide me lembrou aqui, ó, o médium que eu citei agora há pouco em Goiás é João de Deus, tá? Ele tomou aí as manchetes de jornais, né, no último ano. Na rede social aparecem muitos textos, tá? Isso aqui eu já li, né, comentário que a Cris fez. Então, aqui, ó, no trânsito, gente, oportunidade de ser cristão, né? Quem nunca perdeu a paciência no trânsito, ok? Mas é ali um momento de provação que a gente tem, né? Então, quando Edgar Armon escreveu isso, ó, o trânsito cada vez mais congestionado, a toda hora vem desafiando a nossa paciência. Isso em 1950, imagina hoje, hein, gente? E a nossa tolerância para com o próximo. Use sempre de caridade no trânsito. Eu estou falando de 1950, mas teve uma revisão, né, essa edição aqui. Use sempre da caridade no trânsito, dando espaço para aquele que está mais ansioso e apressado. Gente, tem gente que está ansioso e apressado, né? E às vezes a pessoa nem sabe por que ela quer chegar em casa logo, mas ela quer, né? Então é um processo de ansiedade doido. Deixa a pessoa passar, dá a vez para ela, mesmo porque você não sabe quem é aquele cidadão que está dando luz alta atrás de você, que está buzinando para você ou te provocando. Às vezes pode ser ali um malfeitor, pode ser um bandido, né? Deixa a pessoa passar, deixa a pessoa ir embora. Para aqueles que ainda fazem uso de bebida alcoólica, muito cuidado com a combinação álcool e direção, gente, né? A responsabilidade acarretada a alguns irmãos que agiram de maneira inconsequente em relação a esse fato, um negócio muito triste. A culpa é uma coisa que acaba com a gente, né? E às vezes, por uma atitude assim, impensada, ok? Às vezes a pessoa acabou fazendo consumo de álcool e pegou o volante, causou um acidente, né? Você machucar alguém, como ter que conviver com isso é muito difícil. Então, vamos ter essa consciência também que é importante. Atenção aos excessos de velocidade, faz necessário o cumprimento das regras de trânsito. Cuidado, gente, né? A gente brasileiro, a gente tem o hábito de ser muito rebelde, a gente não gosta de obedecer às leis. Onde está escrito ali 50 por hora, ok? Aqui no Jardim é muito comum isso, né? Às vezes você vê que a maioria das pessoas não obedecem aquilo. E a gente não entende que a gente acaba sendo rebelde a coisas que foram estudadas e colocadas ali para nossa segurança. Tá bom?
Então, vamos tentar, cada vez mais, entender que as regras de trânsito são realmente para nos preservar de acidentes ou de perdas, né, materiais ou perdas de vidas também. Vamos lá, Zé? Diante das tentações, gente. Quem que não tem problema com tentação, né? Diante das tentações, entender o que é uma tentação para você. Gente, o que é uma tentação para mim, às vezes não é uma tentação para você, né? De repente, uma tentação para você é ter aí uma sobremesa deliciosa em cima da mesa e você não poder comer porque você é diabético, ok? Talvez uma tentação para você seja, de repente, alguém te oferecer aí um recurso financeiro indevido, né? Eu coloquei aqui como corrupção, ok? Às vezes uma tentação para você é a questão da sensualidade, às vezes é a discussão política, religiosa, a maledicência, né? Compras excessivas agora pela internet, né? O consumismo exagerado, ou você ficar numa rede social o dia todo. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão das tentações, né? Por quê? Porque elas são diferentes. Entender como isso te prejudica, ok? Às vezes, vale a pena você, como já aconteceu comigo, deletar um aplicativo no celular que às vezes você acha que você está perdendo muito tempo com ele ali, né? Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso e tentar ser um pouco mais vigilante nessas questões. Não sou eu que vou apontar isso para você, tá? Isso aí é uma coisa, perdão. Isso aí é algo que você tem que descobrir, né? Você tem que olhar para si mesmo, ver realmente aquilo que está te limitando, né? E aquele ponto realmente que você está em risco e tentar trabalhar ele, ok? Se você tem medo de altura, eu aconselho você a não subir num lugar alto, principalmente se não tiver segurança, ok? Porque você não vai dar conta de lidar com aquilo, né? E, de alguma maneira, tentar trabalhar isso aos poucos também, tá bom? Então, lembrar dessa questão das tentações. Mais um, Zé? Eu acho que é o último, né? Esse era o último? Não, nas oportunidades de servir, ok? E aí a gente termina com esse, né? Adiante das contendas, ok? Vamos lá, então. Eu acho que o texto está cumprido. Eu vou correr agora do jeito que eu faço os palestrantes correrem quando eu tô do outro lado aqui. Então, gente, manter sempre uma atitude de pacificação diante das contendas, né? Tem pessoas que falam assim, eu adoro ver o circo pegar fogo, ok? Cuidado com isso, né? Porque isso vai acarretar problemas para aquelas pessoas que estão envolvidas, né? Então, ter sempre uma atitude de pacificação, ok? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? É deles o reino do céu. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado realmente com isso e buscar sempre os comportamentos de conciliação com as outras pessoas, né? Sempre a pacificação é muito importante. Aí, agora o Zé agilizou aqui para mim, você viu? Vocês perceberam, né? Valeu, Zé. Nas oportunidades de servir, né? Eu acho que com isso a gente termina, se não me engano. Sim, é esse mesmo, é o último. Nas oportunidades de servir. Fiquemos atentos, pois todos os dias surgem oportunidades de servir, né? Sempre tem, gente, sempre tem. Servir materialmente alguém que está em necessidade, né? Quantas e quantas oportunidades a gente tem pedido para vocês e vocês têm nos ajudado com a questão dos alimentos, a questão do sopão, né? Quando a gente precisa de alguma coisa. Servir emprestando nossos ouvidos para alguém que esteja angustiado, né? Tantas oportunidades das pessoas falarem, né, gente? E sempre realmente tem alguém precisando, alguém buscando, né? Hoje, realmente, muitos psicólogos estão atendendo por telefone ou videoconferência, devido à dificuldade de muitas pessoas em sair de casa. Mas a necessidade que nós temos de comunicação, interação com uns com os outros, ela é muito, muito natural e realmente angustia as pessoas, né? Servir oferecendo a nossa palavra com equilíbrio, sem ferir a paciência daquele que está ouvindo, né? Então, às vezes alguém quer ouvir realmente um conselho, né? Uma opinião nossa, mas também que a gente possa fazer isso com equilíbrio e serenidade, né?
sem cansar a pessoa de tanto falar na orelha dela e no ouvido, ok? Fazer tudo dentro do equilíbrio. Servir fazendo por alguém uma prece quando somos solicitados. Gente, eu não sei se eu comentei com vocês, mas um tempo atrás meu filho passou por uma cólica renal, né? E, inclusive, várias pessoas aí realmente foram solidárias, e eu tenho que agradecer até o nosso amigo Ataliba, porque ele me passou um remédio, uma recomendação de remédio que foi, assim, 100%, né? Tipo assim, tomou e daí a pouco já estava melhor, né? Se alguém precisar, depois eu passo aqui também, tá? Mas agradecimento bem grande ao Ataliba. Ele me ligou e disse que tinha funcionado para alguém da família dele e realmente funcionou para o meu filho também. Mas foi engraçado isso, porque o Ataliba ligou provavelmente por inspiração, porque alguns minutos antes eu pedi no grupo vibrações, né? E as vibrações vieram, daí a pouco o Ataliba ligou para mim, eu saí para comprar o remédio, era um sábado à tarde, eu consegui achar o remédio, e meu filho tomou e sarou, né? Então, depois de 2 ou 3 horas que eu pedi as vibrações no grupo, parece que o meu problema já tinha praticamente sido solucionado. Eu achei, assim, maravilhoso, né? Não foi a primeira vez que aconteceu, mas minha gratidão a vocês. E quando a gente realmente pede prece no grupo, pelo menos para mim, gente, olha, é maravilhoso, né? E realmente é fantástico mesmo. E servir agradecendo ao Pai as coisas mais simples, né, que às vezes somente percebemos sua importância quando perdemos, né? E como realmente a gente perdeu agora. Eu sinto falta, gente. Esses dias eu peguei meu filho aqui, o meu enteado, né? E falei aqui, cara, vem cá, aperta minha mão, que eu tô com saudade de apertar a mão de alguém. Porque era muito comum no trabalho a gente chegar e cumprimentar todas as pessoas, né? E como faz falta isso, um abraço, né? O sorriso, a gente não consegue enxergar mais por conta das máscaras, né? Isso realmente são coisas que Deus nos deu de graça e talvez ao longo do tempo nós não soubemos valorizá-las. Mas a gente aprende, né? A gente está no caminho de aprendizado e a gente vai seguir com a graça de Deus. Só para finalizar os comentários aqui, gente, eu tenho 1 minuto ainda. Vamos lá aqui, ó. A Regina colocou Anuário Espírita de 1964, talvez aquilo que ela colocou ali, né? Aquela frase. A Cristiane colocou, a Dutra disse que abaixou a janela do carro e ia fazer um desaforo quando seu filho perguntou, pai, se ele assistia suas palestras, né? Esse realmente foi um momento bem interessante, né? Bem lembrado pela Cris aqui. A Luciana agradecendo, legal, gente. A aula é bacana porque vocês estão aqui com a gente, estão interagindo, estão juntos, né? Estão vibrando, e realmente eu gostei muito, né? Para mim o tempo passou muito rápido, já 9h30, tá bom? Legal, então. Agradecimento a todos, né? E como eu já falei bastante hoje, eu vou pedir para o Zé fazer o encerramento. Zé, você faz essa gentileza para mim? Eu já falei muito. Pode ser? Então tá bom. Então eu me despeço de vocês aqui. Fiquem com Deus, uma boa semana. Usem suas máscaras. Evitem ir a locais públicos se não for extremamente necessário, gente. Um depoimento pessoal aqui. Eu ia no Carrefour no domingo, acabei entrando e já saí correndo, porque muita aglomeração. Eu acho que a gente ainda está em risco, né? Até chegar a vacina, e eu tenho fé que ela vai chegar logo. E tomem cuidado, tá? Eu fico muito feliz de ver que todo mundo está aqui saudável, todo mundo está cumprindo a quarentena, né? À medida do possível, mas é muito feliz saber que todos estão bem, tá bom? E que a gente possa aí seguir junto com a graça de Deus. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço, que a paz de Jesus esteja com vocês. E o Zé faz encerramento agora, que assim seja. Muito obrigado, Dirceu, pela ótima aula, muito inspiradora. Obrigado por todos esses aprendizados, por todos esses anos que se passaram, tantas lições de vida, de todos os nossos colegas, dos nossos mestres que nos acompanharam
nesses momentos. Bons, sempre bons. Por mais barreiras que possamos ter encontrado nessa caminhada, todos foram para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento espiritual. Muito obrigado a toda a espiritualidade que sempre nos acompanhou e nos acompanha hoje e sempre, aos nossos anjos da guarda, nossos guardiões, nossos mentores, nossos amigos, nossa família, a todos os trabalhadores da Seara Espírita, em especial o Genk, o irmão Rodolfo e ao Francisco Júlio, a todos os moradores de rua e suas famílias. Muito obrigado por tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.